E aí, já parou para pensar que a nossa vida pode ser vista como uma grande história, dividida em 8 capítulos? Pois é, hoje a gente vai usar o mapa que o psicólogo Erik Erikson nos deixou para tentar entender essa jornada, para desvendar como a gente se torna quem a gente é. Essa é a grande pergunta, né? Aquela que todo mundo se faz uma hora ou outra. Será que a personalidade já vem pronta de fábrica? Ou será que é algo que a gente constrói, tijolo por tijolo, desafio após desafio? A teoria de Erikson aposta totalmente na segunda opção. A nossa identidade é moldada por etapas, em crises que a gente enfrenta desde bebezinho até a idade madura. Então, bora mergulhar nisso. Para Erikson, a vida não é uma linha reta. Pensa mais como uma escada. Cada degrau é um grande conflito, um desafio que a gente precisa resolver. E o jeito que a gente supera cada um deles nos dá uma nova força e vai, aos pouquinhos, definindo quem a gente é. Para organizar as ideias, nossa análise vai passar por 4 grandes momentos. Primeiro, como a base da nossa personalidade é formada, lá no comecinho. Depois, a gente entra na intensa busca por identidade. Em seguida, vamos ver como deixamos a nossa marca no mundo. E por fim, o que significa olhar para trás e sentir que a vida foi bem vivida. Ok, então vamos lá. Tudo começa aqui, na infância. Esses são os alicerces, sabe? Os blocos fundamentais sobre os quais todo o resto da nossa personalidade vai ser construído. Vamos ver como isso acontece na prática. Olha só que interessante como uma coisa leva à outra. Tudo começa com a confiança. O bebê precisa sentir que o mundo é um lugar seguro. E daí, nasce a esperança. Logo depois vem aquela fase do deixa que eu faço, a busca por autonomia, que constrói a vontade. Aí, na idade de brincar, a criança começa a criar, a ter iniciativa, e isso gera um senso de propósito. E por fim, na escola, o lance é se sentir competente, produtivo, o que gera a competência. Cada uma dessas vitórias é como um superpoder que a gente leva para o próximo desafio. Beleza, a base está construída, agora a coisa fica mais intensa. A gente sai da infância e entra numa fase de pura transformação. As perguntas ficam bem mais complexas. Já não é só sobre aprender sobre o mundo, mas sim sobre encontrar o nosso lugar nesse mundo. E aí vem ela, a adolescência. Uma época de turbulência, de descobertas e daquela pergunta que não quer calar na cabeça de todo mundo nessa fase. Afinal, quem sou eu? Dá pra dizer que a adolescência é tipo montar um quebra-cabeça gigante sobre si mesmo. É uma fase de experimentar de tudo. Testar papéis diferentes, mudar de amizades, mergulhar em novas ideias. O grande objetivo é fazer todas essas peças se encaixarem numa imagem que faça sentido. Agora, se isso não rola, o que sobra é a tal da confusão de identidade. Aquela sensação de estar perdido, sem saber direito quem se é ou para onde ir. Mas quando o quebra-cabeça se monta, a gente ganha uma virtude muito importante, a fidelidade. E olha, não é só sobre ser fiel aos outros, não. É, primeiro de tudo, ser fiel a si mesmo, aos seus próprios valores. É essa base sólida que permite que a gente se comprometa de verdade com outras pessoas e com as nossas escolhas. Beleza. Uma vez que se tem uma ideia mais clara de quem se é, o jogo muda de novo. O próximo grande desafio passa a ser como conectar esse eu que foi construído com outra pessoa. Nessa fase, a palavra-chave é conexão. O desafio aqui é baixar a guarda, se permitir ser vulnerável para construir laços de verdade, sabe? Amizades profundas, relacionamentos amorosos. Do outro lado dessa moeda está o isolamento. É o medo de se entregar, de se comprometer, que acaba levando à solidão. E quando a gente consegue superar esse desafio, a virtude que nasce é o amor. Para o Erikson, o amor é exatamente isso. A capacidade de se entregar num relacionamento sem aquele medo de se perder no outro, porque afinal a identidade já está firme. É sobre parceria, sobre compromisso mútuo. Bom, agora a gente entra na fase mais longa da vida. O foco, que antes era no eu e depois no nós, agora se expande para algo ainda maior. A pergunta é: qual a nossa contribuição? Qual a marca que a gente quer deixar no mundo? Chegamos na meia-idade. É um período em que, quase naturalmente, o nosso olhar se volta para fora, para além de nós mesmos. A preocupação com a próxima geração fica mais forte. O conflito aqui é entre o que ele chama de generatividade e estagnação. Generatividade é essa vontade de criar, de guiar, de deixar algo para o futuro, sabe? Seja criando filhos, sendo um mentor no trabalho, participando de projetos na comunidade. O oposto disso é a estagnação.
Aquela sensação de estar parado, de não estar produzindo nada de relevante, de que a vida meio que empacou. E quando essa vontade de contribuir vence, a virtude que a gente desenvolve é o cuidado. Não é só cuidar dos filhos, é um cuidado mais amplo, é um compromisso ativo com as pessoas, com as ideias que a gente valoriza e com o legado que vai ficar depois da gente. E assim, a gente chega ao último capítulo dessa jornada de Erikson. É o momento da grande retrospectiva. Aqui, o conflito final é entre integridade e desespero. É aquela hora de olhar para trás, para a vida toda, e fazer as pazes com a própria história. A integridade é quando se olha e se sente que valeu a pena, que a vida teve um sentido, mesmo com todos os percalços. Já o desespero é o contrário. É o arrependimento, aquela sensação amarga de que o tempo passou e de que muitas coisas deveriam ter sido diferentes. E daqui, se tudo correr bem, emerge a sabedoria. E para o Erikson, sabedoria não é só ter muito conhecimento, não. É algo mais profundo. É a aceitação da própria vida como ela foi e da finitude. É conseguir olhar para a jornada inteira com uma perspectiva mais serena. Ok, passamos por essa jornada inteira. Mas, no fim das contas, o que tudo isso significa? Qual é a grande mensagem que a teoria de Erikson nos deixa? Bem, os pontos principais para a gente levar daqui são os seguintes. Primeiro, o nosso desenvolvimento não acaba na juventude, ele dura a vida inteira. Segundo, cada fase é construída sobre a anterior, como se fossem degraus mesmo. Terceiro, e isso é muito importante, aqueles conflitos todos não são ruins, eles são o motor do nosso crescimento. E talvez o mais legal de tudo, a gente nunca está pronto. Estamos sempre nesse processo de nos tornarmos quem somos. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Olhando para este mapa da vida que o Erikson desenhou, qual desses grandes desafios parece estar mais presente no nosso momento atual? Pensar sobre isso talvez seja o primeiro passo para navegar essa jornada com um pouco mais de consciência.